Como é feita a evolução da alimentação no pós-operatório da cirurgia bariátrica? Olá, meu nome é Eline Canedo, nutricionista da Clínica Obesigastro, e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a evolução dos alimentos durante o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, a gente precisa saber que tem um objetivo para a gente começar uma dieta do líquido até chegar aos alimentos na sua forma mais comumente ingerida, os alimentos mais naturais que a gente conhece. Então, é a necessidade que nosso aparelho digestivo tem de se amadurecer durante esse processo. Então, deve existir um repouso do estômago e do intestino durante esse tempo. Então, para isso, a gente faz uma alimentação que é baseada numa dieta líquida restrita ou líquida clara, até chegarmos nos alimentos sólidos, né? Os alimentos mais endurecidos, mais rígidos. Então, nessa primeira fase de dieta líquida restrita ou clara, a gente teria o quê? Água de coco, líquidos de uma forma geral bem clarinhos, por exemplo, água propriamente dita, pode ter Gatorade, pode ter sucos de frutas que não sejam ácidas, mas que devem ser batidos no liquidificador e coados, né? Você pode ter caldos de legumes e de carnes, ou seja, você cozinha a carne com os legumes e você, com aquele caldo, após aquela fervura, aquele cozimento, você coa esse caldo. Tudo isso para que você tenha pouco resíduo alimentar, quase nenhum mesmo. Então, ou seja, nas evacuações, muitas vezes aparece pouco volume e muitas vezes você não tem essas evacuações durante alguns dias, você tem apenas a urina. Logo após essa fase, nós temos a fase que compreende a dieta líquida completa ou líquida cremosa. Como é que seria essa dieta? A gente vai acrescentando leite sem lactose, iogurtes, de preferência a gente coloca iogurtes com baixa lactose. Você pode ter sopas agora batidas, né? Carne com verduras, com feijão, batidas e peneiradas. E você pode também ter iogurtes. Algumas equipes preferem não colocar alimentos acidificados como iogurtes ou coalhadas, mas isso também pode ser uma opção para aquelas pessoas que não conseguem ingerir leite sem lactose ou para a gente poder ter uma dieta um pouco mais rica em proteínas. Também nessa dieta nós podemos ter gelatinas diet, né, de qualquer sabor, que auxiliam bastante na variação dos alimentos. Sucos de frutas continuam, né? Leite batido com frutas também pode ser colocado e assim por diante. A terceira fase é da dieta pastosa. Então, nessa fase, a gente começa a mastigação propriamente dita. Nós colocamos alimentos que são mais suaves, que são mais fáceis de mastigação e deglutição. Então, são purês, polentas, angu, você pode comer alimentos vegetais bem cozidos, amassadinhos e as carnes também, caldo de carne, carne desfiada, carne de preferência carnes magras. Então eu sempre coloco carne vermelha mais magra, de preferência moída, que costuma ser bem aceita, carne de frango desfiada, carne de peixe, atum em lata, que já você pode escorrer aquela água, né? E então é uma dieta que induz você a se alimentar e aí você vai estar preparando o seu trato gastrointestinal para a próxima fase. Além disso, a gente coloca o caldo de feijão e o feijão propriamente dito, os grãos a gente pode amassar no prato e a gente também pode fazer a utilização de ovos. Ovos na sua forma mais mole, gemas mais moles, pode ser colocado ovo pochê, omelete, ovo mexido ou ovo cozido em água. A próxima fase é a fase da dieta branda. Então, se costuma colocar arroz bem cozido, chamado arroz papa. Os legumes não precisam ser mais esmagados, amassados. As carnes podem ter a consistência bem cozida, mas
continua aquela situação de mastigação bem feita das carnes, né? E com bastante caldo. A gente pode ter também as frutas sem casca e também sem bagaço. Frutas de preferência que não sejam ácidas são as preferências da nossa equipe. E a última fase é a fase em que se introduz todo o restante da alimentação, com exceção de alimentos muito gordurosos e com exceção de alimentos ricos em açúcar, né? Então, ou seja, a gente quer que você coma alimentos que tenham uma consistência mais sólida, que sejam alimentos que você coma na casa de uma outra pessoa, às vezes até num restaurante, que tenham variações, mas a gente quer que você tenha uma alimentação mais rica em proteínas, com alimentos mais sólidos, mas alimentos que também não tenham muita gordura, porque são causadores de náusea, a digestão fica mais lenta e a gente quer evitar isso até o 3º mês de cirurgia, quando daí em diante a gente pode acrescentar outros poucos alimentos que estariam faltando. Também com relação ao açúcar, que a gente ainda não coloca esse alimento, né, nessa última fase, a questão é de não haver uma grande fermentação. A questão mais importante é de que você não tenha picos de glicose no seu sangue e depois você tem aquele mal-estar terrível, né? A tão famosa síndrome de dumping, que acontece muito. A gente quer evitar esse tipo de mal-estar, que é bem comum até o 3º mês de cirurgia. Se você quiser saber mais a respeito de como ter uma dieta equilibrada no pós-operatório de cirurgia bariátrica, você escreva aí nos comentários para a gente responder você. Um abraço!